E uma coisa que eu fiz, né, que me ajudou bastante, chama alter ego. Então é você criar uma imagem de você mesmo que você acha que você quer chegar, por exemplo. Então em determinados momentos, todo meu trabalho eu tô sentindo que eu tô com vergonha de fazer uma pergunta. O que o meu alter ego faria? Não, ele ia chegar lá e ia perguntar, porque ele é totalmente autoconfiante. Então aí nesse momento você meio que incorpora esse personagem. Muito louco isso, é muito louco isso. Então isso daqui, então não sei o que. Aí você vê, aí a partir do momento que você vai meio que incorporando isso na sua vida, vai chegar uma hora que você realmente vira esse alter ego, e isso fica natural. Então meio que é uma forma que pode ajudar aí todo mundo que tá ouvindo a realmente se impor e ter, né, quem tem esse problema, né? Fantástico. Essa daí vai ser o corte de abertura do podcast, certeza. Foi muito que ele falou, tá? Muito. Eu nunca pensei no científico. sentido mais técnico disso, mas você falando, percebi que é isso que eu faço muitas vezes, né? E aí galera do Desenvolva-se Cast, bem-vindos ao episódio que vai te ajudar muito em relação à comunicação e organização. E olha só, nós estamos chegando até o final do ano a 1000 inscritos aqui no canal de YouTube e você pode fazer parte disso. Então aproveita e se inscreve agora, é gratuito, o nosso podcast tem ajudado a vida de pessoas e quero fazer parte da tua vida também através do nosso conteúdo aqui do Desenvolva-se Cast. Você também precisa simplificar o seu processo de atendimento ao cliente e back-office? Então faça como os grandes bancos e maiores seguradoras do Brasil utilizando as ferramentas de inteligência artificial da Tech for Humans. Reduza os erros e acelere os resultados através de jornadas mais ágeis e seguras. Acione agora mesmo o pessoal da Tech for Humans através do LinkedIn que eu estou deixando aqui abaixo e peça agora a sua demonstração gratuita. Galera, o assunto que nós vamos tratar aqui hoje, ele está muito voltado para comunicação. E a comunicação, ela pode te ajudar muito na tua vida, pode agregar muito valor, mas também se ela não estiver muito bem alinhada, ela vai te prejudicar. Então é importante nós entendermos os termos desse conceito, desse tema comunicação, em especial dentro da organização, dentro da onde nós trabalhamos. Porque perceba, por mais que o mercado que você esteja atuando, a área que você esteja atuando, não esteja passando por um bom momento, mas se o time interno estiver bem alinhado, bem organizado, com toda certeza vai fluir de uma forma muito bacana. Agora, se você estiver vivendo a melhor onda do mercado, né? Você estiver no oceano azul para o seu mercado, para a sua empresa e não tiver organização interna, não houver comunicação, com toda certeza você vai ter grandes problemas. E para a gente poder falar sobre esse assunto hoje, eu trouxe duas pessoas aqui especialistas na área de DevOps e vamos falar com eles. Tô falando do Luiz Ricardo e também do Enzo. Meninos, que honra ter vocês aqui. Seja bem... Não, de verdade. Que honra. Seja bem-vindo. E aí? Beleza? Beleza. Bora lá, se apresenta pra galera, fala um pouquinho de vocês, idade, o que estuda, o que é DevOps, conta pra gente, pra galera já se situar desde o comecinho. Vamos lá, meu nome é Luiz, tenho 22 anos, tô cursando Centro de Formação aqui na Unifei, que é de Itajubá. Tô no último período, se tudo é certo, espero que sim. Tô aqui na Tech for Humans faz 3 anos, então eu tenho um período. Há 1 ano e meio eu vim para a área de DevOps. E DevOps, ele é muito uma cultura, né? Então a gente vê no mercado a parte de você conseguir automatizar a implantação de novos produtos. Uhum. Então você fazer isso tudo de maneira automatizada. Só que aqui dentro a gente traz uma abordagem um pouquinho diferente. A gente traz uma abordagem que a gente trabalha com todos os times. Então a gente não fica fechado somente naquele nicho de tecnologia. Uhum. Então a gente ajuda todos os times a automatizar seus processos. Então seja trazendo novas ferramentas, auxiliando no processo interno delas. Então vemos formas que eles conseguem ser mais produtivos e até mesmo focar no que realmente importa, né? Legal. Até mesmo antes de automatizar tem um conceito de organizar, né? Exatamente. Não tem como a gente automatizar algo que a gente não sabe o que faz. Nossa, muito bom. É o mais difícil. É o pré. E aí, Enzo? Então, eu sou o Enzo, eu tenho 21 anos, também faço Centro de Formação aqui na Unifei. Não é meu último ano, mas tô me encaminhando pra isso. Tá no caminho, legal. Entrei na Tech em junho do ano passado, faz 1 ano e... Esse aí, né? 1 ano e 3, 4 meses. Dá pra ver que ele não é muito de exatas. Mas entrei né? Esse aqui foi para a área de DevOps. Preciso de alguém, né? Sozinho não dou conta. Aí ele falou comigo. Cheguei pra essa área também. Legal. É claro que ele já tinha uma bagagem maior da empresa, né? Então umas coisas mais técnicas, ele veio do desenvolvimento. É um pouquinho mais dele, a parte mais interna acabou que ficou comigo. Mas é muito isso que ele falou. Eu, né, falando mais do meu lado, mexi muito com processos mais internos e organizacionais. Então, plataformas de organização, fluxos e coisas assim que precisavam ser alinhados aqui dentro antes de fato, para essa automação que ele falou, né? Então,
assim, de certa forma, até eu tava um pouquinho mais nesse pré, mais interno, e ele na parte mais do produto mesmo, mas hoje a gente mexe com tudo, mexe com ferramenta, mexe com gente, mexe com governança. A gente é bem transversal, né? Que legal, que legal. Galera, o assunto que a gente vai falar aqui, ele tem algumas ramificações. Tem a comunicação em si, tem a organização, e eu quero começar falando de uma coisa que é muito boa, se tiver muito alinhada, e também pode ser muito ruim, que é a comunicação. Antes mesmo de falar de comunicação dentro da empresa, eu quero saber o que vocês entendem por esse conceito de comunicação. Qual que é a importância da comunicação para ela poder fluir bem dentro de uma empresa, dentro de uma casa, dentro de uma família? Porque talvez a galera que esteja acompanhando a gente aqui fala assim, poxa, eu vim aqui para esse episódio pensando que a gente ia falar sobre comunicação no conceito geral. Sim, a comunicação ela serve para tudo, para todas as áreas, né? Mas como que vocês veem para as coisas fluírem bem? Qual que é a importância da comunicação para as coisas fluírem bem? Bom, eu acho que a comunicação ela é intrínseca em todo ser humano, né? Então, muitas vezes o pessoal até esquece que ela existe. Sim. Então, quando você nasce, você com os 3 anos, você já começa a falar as palavras, tem uma comunicação. Então, acaba que é algo muito natural e as pessoas normalmente não dão tanta importância a ela. E muita gente pensa, né, que a comunicação é simplesmente você falar. Então, eu tô aqui conversando com você, eu tô comunicando. Mas simplesmente a forma que eu estou sentado, o jeito que eu tô passando essa informação, também é um tipo de comunicação. Exato. Então, a gente pensa, né, por exemplo, uma das coisas que difere a gente dos animais é simplesmente a gente conseguir se comunicar de forma complexa. Então, a gente tem vários animais que conseguem se comunicar, então de uma forma mais simples, né? Então, por exemplo, baleias se comunicam a partir dos sons deles, outros animais. Mas o simples fato de a gente conseguir se comunicar de forma mais complexa, passar informação e até mesmo registrar, né? Então, a escrita também é uma forma de comunicação. Muito bom. Ajudou o ser humano a evoluir e chegar onde está hoje, né? Então, é uma coisa que vem da gente desde lá de trás. Isso é muito importante porque o que difere a gente dos animais é o nível de entendimento, né? Sim. Como você bem disse. E é engraçado porque se a gente for para os insetos, cara, as formigas, elas são muito bem organizadas. Eu não sei se vocês se lembram disso, mas quando eu era pequeno lá no quintal de casa, eu via as formigas trabalhando, pegando terra daqui, elas saíam de longe, cara, pegavam aquelas folhinhas, aí construía a casa, levava a folha para dentro da casa delas, tudo em linha, tudo trabalhando ali de forma organizada, e aí às vezes nós olhamos para os seres humanos, que entendemos que o nível de entendimento é muito maior, não é? E aí a gente vê tendo quebra nesse conceito de comunicação. Para você, Enzo, a comunicação ou a falha nela é um dos maiores problemas dentro de uma empresa para ela não funcionar da forma que deveria? Cara, eu particularmente falando, eu acho que é o maior. Eu acho que tem muitas vezes que você vê um processo bem definido, que você vê pessoas muito boas e que isso não flui por comunicação. Eu já presenciei algumas vezes, não só em empresa, não. Na minha cidade, que é uma cidade super pequena e tem intriga direto entre gente, entre conhecidos, assim, sem motivo nenhum. Por comunicação falha, dentro da faculdade, dentro de projetos da faculdade, dentro da própria empresa, dentro do time, às vezes. Eu acho que parece meio óbvio falar isso, mas pra mim, cara, a comunicação é um negócio assim, a cada dia que passa eu vejo ele como mais essencial ainda, sabe? Igual você falou da escrita, eu considero, pra mim, que a escrita é a maior revolução que já teve, assim. Eu acho que nada se compara a você conseguir registrar e comunicar isso de uma maneira tão visual e tão... Não simples, né? Porque ela tem uma complexidade por trás, mas eu entendo que você conseguir repassar isso de uma forma organizada, você criar caracteres que simbolizam isso, eu acho que foi a grande chave, assim, a grande mudança das coisas. E pra mim, hoje, se você não tem comunicação mínima que seja, você não consegue viver, sabe? No sentido... Você não consegue conviver, né? Acho que não é nem viver, mas... você não consegue transparecer o que você precisa. Sim. Então, é necessário você ser claro no que você quer dizer. E dentro de uma empresa, isso eu acho que dobra o valor, sabe? Esse dobrar o valor tá no sentido de conseguir ser assertivo dentro da proposta de trabalho. Perfeito, porque muitas vezes a comunicação, eu acho que no âmbito empresarial, você pode não ter tantas chances assim. Então, se for com um cliente, por exemplo, você pode errar? Claro que pode, todo mundo erra, mas você tem que ser o mais assertivo possível, seja para convencer ele de algo, seja para explicar da melhor forma. Dentro do seu time, você tem que ser muito claro no que você tá fazendo. Então, eu acho que os erros dentro de uma empresa que segue
segue uma série de processos, um depois do outro, e que envolve uma coisa mais corporativa, mais séria, que envolve um processo, que envolve um dinheiro, que envolve um contrato, eu acho que isso tem um peso um pouco maior do que você falhar na comunicação pessoal, assim, no dia a dia. Eu acho que isso também gera problemas, só que é um problema entre pessoas. Aqui eu acho que além do problema entre pessoas, você também vai gerar um problema corporativo e maior no sentido de processo, sabe? Muito bom. Cara, esse assunto, ele é muito profundo, eu acho que dá pra gente passar horas falando aqui sobre. Ainda mais a galera que tá assistindo a gente aqui, tem um contexto de aquilo que nós queremos falar aqui no podcast, aquilo que a galera quer ouvir e aquilo que nós queremos que a galera ouça, não é? Exatamente. E esses filtros acabam acontecendo de todas as formas possíveis, não é? E a gente precisa aprender a poli-los da melhor maneira para que a gente venha a ser de fato assertivo. Porque às vezes uma pessoa vai para uma conversa já meio equiparada e preparada para aquilo que ela quer ouvir, para aquilo que ela quer receber da pessoa. Total. E é por isso que muitas empresas não funcionam, muitos times não funcionam da forma que deveria funcionar, muitas famílias não funcionam. E aí a gente tem que ligar um sinalzinho de alerta e falar, cara, tem alguma coisa que eu preciso instalar aqui. Se vocês pudessem dar uma mensagem para todo o Brasil, assim, que trabalha, para todas as famílias, voltado para a comunicação. Porque, vamos lá, gente, nós estamos diante de duas pessoas que ajudam os processos a serem mais assertivos, mais fluidos. Qual mensagem que seria essa? Bom, eu acho que o principal é a comunicação, ela não vem simplesmente do fato de você falar, mas tanto de como você passa essa mensagem, o jeito que você passa e a hora que você passa. Legal. Então, muitas vezes você pode passar a informação da melhor maneira possível, mas a pessoa não está preparada para receber aquela informação. E você tem que ter esse feeling, essa anteninha de vinil ligada. Exatamente. Porque se tá, por exemplo, numa empresa, você está trabalhando, você entra numa reunião, que alguém, por exemplo, acabou de sair com uma reunião com o cliente, foi extremamente estressante, ele não tá legal. E você vai conversar com ele sobre algo e ele, por exemplo, rejeita ou não tá afim de escutar aquilo, com certeza ele não vai escutar o que você tem para dizer, do jeito que você quer dizer. Porque não era o timing. Não era o time. Então, às vezes, você esperar uns minutos ou falar com ele no outro dia, pode ser que sua conversa tenha um resultado muito mais positivo. Você vê a mesma coisa? Eu vejo que 2 pontos. Um mais relacionado a isso, que é você pensar um pouco em como a pessoa vai receber essa mensagem. Sim. Então, ao enviar, essas palavras fazem sentido? Tá conexo? Tá passando a impressão do que eu tô sendo grosso? Então é bem frequente mesmo eu pensar em como a pessoa vai receber minha mensagem. Seja ela verbal ou não. Isso também envolve o momento que você vai mandar, não tenha dúvida disso. E o segundo ponto é que eu acho que você tem que ter coragem de se comunicar, sem não ter medo de se comunicar. Muitas vezes a gente deixa de falar alguma coisa, de cobrar algo. Eu acho que principalmente de cobrar é ainda mais comum você deixar de fazer. Sim. Aí é até contraditório no ponto que eu falei anteriormente, né? Mas ao mesmo tempo que você tem que saber como a pessoa vai receber, tem horas que você tem que se impor, né? É difícil isso. Tem hora que eu tenho que cobrar alguém que eu fico também, né? Tipo, pode ser chato. Então você tem que saber medir muito bem como a pessoa vai receber isso, mas ao mesmo tempo saber que tem horas que você precisa ser assertivo e direto. Não é ser grosso, é diferente de ser grosso. Sim, é posicionamento, né? Exatamente, falar, estou fazendo certo, eu tenho consciência da maneira que eu tô falando, do que eu tô falando, e eu sei que isso aqui precisa ser feito. Então, eu vou comunicar, mesmo que a pessoa não queira ouvir. Tem hora que você precisa fazer isso, né? É chato, mas precisa ser feito. O precisa ser feito, quero ouvir de vocês dois. Vocês acreditam que tem que ter uma cabeça já pré-moldada, já preparado para ir para ser pró-solução? Por que eu levanto essa bola aqui? As pessoas, normalmente, elas sempre pensam no incômodo, o incômodo que vão causar. Poxa vida, se eu falar aquilo pro Luiz, caramba, eu não sei como que ele vai reagir, não sei como que ele vai me entender, então eu prefiro nem falar. Eu tô numa fase que eu tô ministrando um curso de noivos, são as pessoas que estão se preparando para casar, não é? E aí, caramba, que legal. E aí, dentro do conteúdo que eu tô seguindo, fala muito sobre essa questão do não levar pro casamento problemas não resolvidos, tanto pessoais quanto do casal. Cara, tem que alinhar, tem que falar, porque se você entra pro casamento alinhado, a chance de dar certo, meu amigo, é muito grande. Agora, qual que é um grande problema que muita gente acaba sofrendo? Quer cair pra dentro do casamento, que é uma baita de uma responsabilidade, não é uma coisa simples e fácil de se fazer, e quer chegar de qualquer jeito, quer chegar negando coisas do passado, escondendo. Cara, tem pessoas que querem entrar dentro do casamento com a esposa ou o esposo não tendo acesso ao celular.
a senha, ou qualquer coisa parecida. Ali no curso o curso, a gente fala no começo o seguinte, cara, esse namoro de vocês, ele vai acabar. Ou vai acabar no noivado, ou vai acabar por acabar de qualquer forma, né? E muito vai da comunicação. Então vamos lá, tem que ser pró-solução, tem que ter uma cabeça mais voltada pra solução, falando, cara, não importa o que a pessoa vai achar. Claro que eu vou falar com jeito, vou falar com educação, mas a minha cabeça tá pra resolver o problema, que é o mais importante. Tem que ter uma cabeça moldada pra isso. Eu vejo que, por exemplo, muitas vezes, quando a gente vai passar alguma informação que seja tipo um baque, digamos assim, a gente fica realmente muito preocupado como que a pessoa vai se sentir relacionada àquilo. Uhum. Mas muitas vezes a gente realmente espelha o que a gente... Projeta. Como a gente ficaria se alguém fizesse isso com a gente. Exato. Então a gente não consegue realmente ter uma certeza, porque cada pessoa é uma pessoa. Às vezes, no momento que ela vai estar, vai reagir de uma forma Sim. ou não. Então acho que isso é mais uma projeção de como a gente reagiria àquela situação. Mas também isso vem muito desse lado. Por exemplo, eu imagino que a pessoa tem que ter uma cabeça ela tem que estar lá para resolver o problema. Certo. Eu vou te trazer, eu vou te passar uma informação, vai ser um problema, vai ser um alinhamento, mas tem algum fundo que a gente tem que sair com um resultado. Então tem que ser sempre a gente vai conversar, eu vou te passar vou te falar uma coisa, mas a gente tem que sair daqui com uma solução. Eu não tô aqui para combater ou entrar um embate em você. Mas simplesmente, tô te trazendo algo e a gente tem que sair com uma solução. Como a gente vai resolver isso para trazer essa solução? Legal, muito bom. Vê da mesma forma? Oh, meu Deus, acredito que sim. Eu acho que a gente tem que ser pró-solução, mas eu também acho que em algumas vezes a melhor solução é você... É raro isso, tá? Mas pode até ser um pouco contrário ao que você falou, mas eu acho que às vezes o melhor é não comunicar. O porquê? Como assim não comunicar? Eu acho que não é o não comunicar, mas é o saber a hora. O timing. O timing total. Segurar assim, um pouco, né? Tem hora que, cara, não adianta você cobrar, não adianta você tentar resolver o problema. A comunicação tem que ser pra resolver o problema. E às vezes, o melhor jeito de resolver naquele momento é adiar. Seja por um dia. Concordo. Seja por, assim, total. alguns momentos pra você saber exatamente porque ela tem que ser pra solução. Sim. E trazer o assunto, às vezes só vai piorar a solução. Sim, Então total. você tem que... O feeling, o timing, ele realmente... Eu acho que ele é uma coisa tão subjetiva e que é difícil você entender às vezes, por ser subjetivo. Exato. Mas você acertando isso, eu acho que muda totalmente o rumo do seu problema, sabe? Se você souber, às vezes você não tá preparado pra falar, só que você vê o gap aqui... Nossa, falei em inglês 3 vezes, né? Pelo amor de Deus. Quando você vê essa oportunidade, você tem que falar. Putz, Sim. você tá preparado pra dar uma notícia e tal. Aconteceu alguma coisa no meio do caminho. Não adianta. Você não vai ser pró-solução nesse momento, sabe? Você tem que segurar. Tem que ser sábio agora, né? É a hora de ser sábio. Você tem que ser calmo, você tem que ser paciente. Às vezes algumas pessoas vêm me procurar no sentido... como eu faço mentoria, tanto... para desenvolvimento pessoal no trabalho, mas também para pessoas na vida pessoal, algumas pessoas vêm me procurar para falar de relacionamentos. Putz, minha esposa, cara, meu casamento tá indo pro saco, tô quase perdendo. Cara, o que tá acontecendo? A gente tá brigando muito, o que tá acontecendo na hora da briga e tal? Aí quando você vai parar pra entender, um tá pegando fogo de um lado, aí o outro, ao invés de ter essa sabedoria e falar, não, cara, meu casamento é uma coisa de longo prazo, eu preciso ter esse nível de discernir os tempos, né? E falar, cara, agora não faz sentido. Não, a pessoa quer alimentar o ego, né? E quer ter Tá razão inflado. de qualquer E forma. o outro também, cara, e fica aquela guerra de ego pra ver quem tem mais razão. E não é pra resolver o problema. Será que as pessoas pensam a longo prazo? Não pensam, Outra cara. coisa que eu vi... Nossa, eu já vi muito isso. São duas pessoas brigarem, sendo que elas estão do mesmo lado. Mas assim, não faz o menor sentido na minha cabeça. As pessoas simplesmente não perceberam que elas estão defendendo o mesmo ponto, falando de outro jeito. Não, eu também acho que você deve usar a garrafa azul. Não, eu só acho que a tampa tem que estar assim. O outro acha que tem que estar assim. Tá tudo bem, sabe? Isso aqui não vai mudar. As pessoas estão no mesmo lado... E discutindo por uma coisa boba, que a curto prazo não é nada, mas desgasta. E isso com frequência, aí verdade. esquece. Nesse curso que eu ministro, curso de noivos, tem um exemplo que eu dou que minha esposa me acompanha, né? E aí eu dou um exemplo do seguinte. Imagina que eu tô aqui e a minha esposa tá aqui. E aí eu coloco algo aqui no meio simbolizando o problema no meio do casal. E aí o que acontece? As pessoas normalmente entendem que quando existe um problema no casal, é um contra o outro. Não é? Um contra o outro. Exatamente. Não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. Só que não, aí eu nessa hora eu pego minha esposa, faço ela vir pro meu lado, eu vou pro lado dela e mostro que tem que ser nós dois contra o problema. É o problema que é o intruso ali e a gente precisa resolver. Né? Perfeito.
Mas deixa eu fazer uma pergunta pra vocês, voltada aqui pra área de vocês. Qual que é a maior dor que vocês enfrentam? Eu sei que comunicação é uma baita dor, mas na hora de deixar um processo mais fluido, na hora de deixar um processo mais automatizado, que funcione melhor, qual que é a maior dor que vocês encontram? Um dos principais pontos de automatizar um processo é, literalmente, a gente tirar a necessidade de dois times se comunicarem. Porque a gente tem um processo que a gente vai automatizar. Então eu tenho uma demanda que vem comigo, depois eu passo para você e depois segue a vida. Se a gente não tem isso automatizado, então, por exemplo, ó, tá nessa etapa que tá comigo, depois tá com você. Então, por exemplo, é algo por e-mail, algo que eu tenho que mandar no Discord, eu faço, aí eu te mando. Às vezes você tá esperando essa demanda e você não sabe se eu já fiz, como que tá. Pra literalmente a gente conseguir falar, ó, essa demanda agora tá com esse time, te dá visibilidade disso, e depois o time passa pra você, sem vocês necessariamente precisarem terem esse contato. Então, um dos grandes pontos de a gente conseguir automatizar um processo é a gente tirar as necessidades. Porque hoje, um dos maiores problemas que tem em qualquer tipo de empresa é ruído de comunicação. Então é um time que tá fazendo uma coisa, outro time que tá fazendo outra coisa, aí ninguém sabe o que todos estão fazendo. Então cada um fica naquele mundo fazendo sobre uma coisa, outro outra coisa. Aí no final você vai ver, um fez A, outro fez B, e isso deveria ser C. Entendeu? Então acho que esse é um dos principais pontos que tem. Concordo plenamente. Acho que o outro ponto que eu destacaria seria que pra você, foi uma coisa que ele já falou antes, que pra você automatizar algo e melhorar, isso tem que ser organizado antes. Então não adianta você pegar algo que não existe um processo interno daquele time, não existe um padrão, que não existe uma organização, e tentar trazer isso de uma forma automatizada. Pra você automatizar, é uma série de regras, né? Seja a partir de uma ferramenta, seja... sabe? Tanto faz como você vai fazer isso, você tem que ter uma pré-organização pra isso funcionar. Senão não vai pra frente. Então acho que muitas vezes, tanto a gente quanto os próprios times que vão sofrer essa mudança, essa automatização, não compreendem isso. E tentam aplicar uma coisa onde não encaixa. Você tenta aplicar um novo modelo, uma nova ferramenta, que não vai dar certo. Porque o jeito que você trabalha hoje não encaixa. Você tem que mudar isso, você tem que se organizar internamente, você tem que saber o que você faz exatamente, pra depois passar pra etapa de, beleza, a partir disso eu posso tirar isso da minha responsabilidade e passar isso pra ferramenta X. Eu posso tirar isso da minha parte, passar pra aquela parte do fluxo. Não adianta você, o resumo, né? Não adianta você tentar melhorar algo que já tá totalmente desorganizado. Organiza primeiro, depois você busca a solução de automatização, sabe? Muito legal. E eu tenho uma coisa que é, igual a gente tá falando, por exemplo, dos animais, dos seres humanos. Então o ser humano ele começou a construir uma sociedade depois que ele começou a se comunicar. Sim. Então eles entraram em bando, aí o que tinha? Tinha uma pessoa que era o líder, onde passava o que poderia fazer, qual que era o objetivo deles, e com isso eles se alinhavam. Então tinha um pessoal que ia caçar, tinha um pessoal que ficava construindo as casas, tinha um pessoal que cuidava da colheita. Então isso, da sociedade, gera uma organização. Então eu acho que muita gente pensa, tipo, eu trabalho numa empresa e é isso, acabou. Não, você faz parte daquela organização. A colaboração entre todo mundo, né? E a comunicação, ela é a peça fundamental para vocês ter essa organização. Então se você não se comunica com outras pessoas, você não consegue se organizar. Aí cada um vai para um lado. Então você não se alinha, você não sabe o que o outro está fazendo. Então se você não consegue encontrar uma forma de como todos os times vão se alinhar, não vai dar certo. E uma coisa que tem, né? Hoje em dia a gente tem aqueles frameworks de trabalho. Vamos fazer Scrum, por exemplo. O que o Scrum faz basicamente? Você vai ter uma reunião todo dia, onde todos vão entrar e vão falar o que fizeram, o que estão fazendo, o que fizeram ontem, se tem algum impedimento. É basicamente uma reunião de alinhamento. Você tem outra reunião, que é uma retrospectiva, que você vai ver o que você fez antes, que você tem que melhorar. E uma outra reunião que é o planejamento da próxima semana. Então é basicamente o quê? É uma forma que eles criaram e padronizaram para você ter reuniões de alinhamento com os times. Porque uma das grandes dificuldades que sempre teve é a comunicação. Que os times não se comunicam. Entre os times, principalmente, né? Acho que além da comunicação interna entre um time, dependendo se o time for grande, acontece, acho que entre times é mais frequente ainda. Então é muito difícil você mexer no processo deles se eles não te passam com clareza o que eles querem, né? Então o outro time também tem que estar disposto a querer fazer esse processo, a querer implementar uma mudança, o que seja. Então ele tem que estar disposto a priorizar aquilo um pouquinho para colaborar com os times externos a ele que querem trabalhar, né? Se essa comunicação não existe, você não consegue mexer em nada que o time faça, porque senão vai sair errado, é inevitável.
sabe? Sim. Inevitável. E um exemplo, por exemplo, até que você estava dizendo, quando a gente tem um casal, são duas pessoas se comunicando. Então a gente pode considerar que é uma comunicação simples, são duas pessoas. Uhum. E já tem conflitos nisso. Uhum. Então agora, como você pensa ter um time de 10 pessoas? Uhum. Então, como que isso pode escalar? É absurdo. Então, às vezes, uma pessoa pode falar de um jeito, outra pessoa fala de outro, outra pessoa fala de outro. E assim, 10 pessoas, por exemplo, conversando, se comunicando, nenhum sabe passar a informação do jeito que precisa, do jeito que é necessário, aí começa a ter um conflito muito gigante. É Nossa. como que isso vai se resolver? Muito bom. Você tem que se alinhar com o time como um todo. E não com a pessoa. Uhum. Exatamente. Não é com 3 desses 10. Você tem que alinhar o melhor pro time. Ou seja, o time tem que se alinhar primeiro pra saber, beleza, é isso que a gente vai levar pra DevOps, por exemplo. E DevOps vai trabalhar em cima desse alinhamento e organização que o time X passou pra gente. Não é em reunião com uma pessoa ou 2 pessoas. Porque senão não vai atender a terceira, Sim. nem a quarta, sabe? Tem que deixar isso claro. Exatamente. Eu vou... Cara, muito legal, muito legal. Eu vou ter que polemizar. A gente tá num período eleitoral. Hoje nós estamos gravando, é dia 3. Dia 3? É 4, né? 4, verdade. 4. Hoje é 4 de outubro de... Voz tá falhando aqui, gente, desculpa. Hoje é 4 de outubro de 2024, dia 6. Estamos às beiras das eleições aí, municipais para vereador e prefeito, etc. Eu sou de São Paulo. Lá em São Paulo a coisa tá pegando fogo, como o Brasil inteiro tá acompanhando, né? E eu percebo muito, desde pequeno, eu percebo muito o quanto que a sociedade ela poderia contribuir mais para a comunidade dela ser melhor. As pessoas falam, nossa, as nossas calçadas. A prefeitura não faz nada pelas calçadas. A prefeitura não faz nada pela segurança. A prefeitura não faz nada pela rua e etc e tal. É claro que nós entendemos, ou melhor, eu entendo que o poder público, ele tem a maior parcela da responsabilidade. Mas se nós fazemos parte de uma comunidade a nível nacional, do qual o poder público não é tão efetivo como nós gostaríamos, eu acredito que as pessoas se comunicassem melhor, se unissem mais, cara, os bairros poderiam ser mais seguros, mais organizados e melhores de se viver. A própria comunidade, os próprios bairros, eles não se alinham, eles não se comunicam. Thiago, me dá uma prova de quando você tem uma boa comunicação e as coisas funcionam. China. A China tem um dado estrondoso, né? Nos últimos 3 anos, ela produziu mais cimento do que os Estados Unidos nos últimos 100 anos. Os caras estão numa velocidade de construção É absurdo, né? Sim, É absurdo eles mesmo. são em fora de série. tudo. Cara, tanto de carro chinês que tá chegando no Brasil, equipamento, tecnologia. Os caras vão ultrapassar os Estados Unidos daqui a pouquinho, comercialmente falando, vão liderar o globo. E, cara, é um país isolado do mundo. Ok, tem 2 bilhões de pessoas, se eu não me engano, mas é um país isolado do mundo. E eles estão ditando a regra de como que as coisas funcionam. E quando a gente para ver, eles têm uma coisa chamada unidade, que é a unidade da comunicação. O governo pensa uma coisa e acaba incentivando o privado. E o Alex, que é um dos sócios fundadores da Tech for Humans, ele foi para lá recentemente, há menos de um ano. Ele contou na apresentação, não sei se vocês se lembram disso, que o governo fez um plano, salvo engano, de 30 anos ou de 25 anos, uma parceria público-privada para a China poder crescer, para a China poder evoluir. Ou seja, lá atrás, os caras olharam, fizeram um planejamento do qual eles falaram, cara, lá no futuro a gente vai estar no topo do mundo. E olha só, através da organização e da comunicação, a coisa aconteceu. E aí quando a gente olha... Volta os nossos olhos aqui para nossa sociedade, para os nossos times dentro das empresas, para os nossos bairros onde nós moramos. É muito desunido mesmo. É muito desunido, cara. Essa palavra, ela nem existe, mas eu também gosto de usar ela. Desunido, cara. Muito desunido. Exatamente. O pessoal nos comunica. Não, Cada um faz o que quer. É basicamente isso. Não. Ou fazem ou não fazem, né? Não, pior, reclamam. Sim. As pessoas adoram reclamar daquilo que não tá funcionando. Ah, cara, esse processo aqui não tá funcionando porque DevOps, culpa do Luiz, eu gosto de chamar de Big Rick, é o apelido dele, culpa do Big Rick quando era de DevOps, agora a culpa é do Enzo. Cara, a culpa é de todo mundo, mas você não pode colocar a mão na massa, fazer sua parte, fazer além. Cara, é o teu próprio ambiente. É você que tem que cuidar. Você tem que entender daquilo, é o teu trabalho, você tem que entender minimamente daquilo, porque senão não vai funcionar. Não é? Eu acho que você falou ali de alinhar. O exemplo que você deu na China, né? Eu acho que é sobre alinhar, né, as coisas.
é você estar na mesma página, cara. Isso muda tudo, assim. Você, se nós três estivermos na mesma ideia de... É claro que você pode ter divergência de ideia, não é esse o ponto. Não é vocês serem iguais, mas é vocês terem o mesmo objetivo e terem uma noção de onde vocês têm que caminhar pra chegar nesse objetivo. Ou seja, né, estar alinhado, eu acho que tudo flui, sabe? Porque vocês sabem o que tem que fazer, vocês têm uma noção de como fazer, e vocês sabem que vocês podem contar uns com os outros, exatamente, Sim. pra colaborar nisso, né? Sim. Então, o alinhamento, eu acho que ele é fundamental. É uma palavra até que eu acho que me cansa às vezes, que tudo alinhamento, me incomoda um pouco, mas eu me rendi a ela, sabe? Você tem que estar alinhado com o seu time e com os demais, cara. Sim. Senão você não vai pra frente. Se você priorizar fazer o copo de vidro e eu precisar fazer um celular, não vai dar certo, cara. Não adianta. É verdade. Mas sabe onde existe a falha? Quando a gente entende que nós somos maiores do que a nossa missão. E nós não somos. Exato. Cara, eu sou apenas uma ferramenta que vai ficar aqui nessa terra por alguns anos, e aquilo que começou em mim não vai terminar em mim. Eu preciso passar adiante, eu preciso passar o conhecimento, eu preciso produzir. Cara, as minhas mãos, elas foram feitas para poder produzir, para poder construir coisas, não é? E aí se eu fico nesse egocentrismo de eu acho que deveria ser assim, amigo, você nunca vai construir algo relevante. Cara, a sua mensagem, a sua missão é muito maior do que você. E talvez seja essa ficha que tá faltando cair aí pra você se unir com o seu time, se unir com a sua família, se unir com a sua empresa e fazer as coisas funcionarem. Cara, é muito legal quando você entra num ambiente onde tem harmonia. Eu não sei se vocês se lembram, né? Em casas que vocês frequentam, ambientes que vocês frequentam, eu falo isso porque vocês moram aqui perto da Universidade Federal. Não sei se é tão assim, tá? Mas aquelas casas, sabe, bem organizada, com móveis planejados, tudo alinhadinho, tudo refinado. Ah, Thiago, você tá falando de ser coisa chique? Não, não é coisa chique. É que aquele móvel, desculpa, nada contra, tá? Eu já tive vários móveis da Marabras, mas não é um móvel da Marabras aqui, outro da Casas Bahia ali. Uma coisa não tá comunicando com a outra. Não. Cara, quando você entra, tá tudo harmonizado, tá tudo organizado, tá tudo em ordem, tá tudo dentro do lugar. Você clica num botão aqui, o armário abre. Você fala, caraca, que história é essa? O que é isso aqui? Organização, automatização, né? Então, quando a gente parte desse pressuposto, a vida fica muito melhor. Sim. Só que as pessoas não querem pagar o preço, né, Big? Exatamente. E eu vejo, por exemplo, que muita gente também, como a comunicação é algo muito natural pra todo mundo, ninguém se preocupa com isso. Então, eu vou conversar com você, eu vou falar e é isso. Mas não. Muitas vezes a gente tem que preparar até mesmo a pessoa pra eu passar essa informação. É verdade. Então, às vezes, eu quero te passar tal coisa. Então, primeiro eu vou conversando, vou te passando o meu feedback, vou te falando o que a gente quer chegar, o que eu tô vendo. Aí, se realmente eu vejo que a pessoa não tá conseguindo evoluir, não tá conseguindo, dando essa abertura, aí você precisa ser um pouco mais rípido e falar, não, já tentei conversar com você antes, mas eu vi que não resolveu, mas agora vou precisar ser mais sério, né? Aqui. Tem tons diferentes, né? E também, por exemplo, uma coisa que eu achei muito legal é a cor da camisa que você usa faz diferença. Então, é só a gente pensar, o que os fotógrafos usam? Preto. Então, se você tá todo de preto, você não vai chamar atenção. Então, você vai estar no ambiente, mas você não vai estar lá, basicamente. Então, não importa você, eu quero chegar num tal ambiente, eu quero ir num evento. Eu quero conversar com todo mundo, fazer amizades. Mas você vai todo de preto, tem uma grande chance de você ficar lá mais isolado. Mas se você vai com uma cor, por exemplo, uma cor o azul, é uma cor mais séria. É uma cor que impõe um pouquinho mais de, não é respeito, mas impõe mais confiança, por exemplo. Então tem grande chance disso auxiliar você a conseguir se desenvolver melhor, conversar com mais pessoas, as pessoas também terem mais abertura. Porque muitas vezes é isso. Então, tem até um livro que eu li, que são Os Segredos de Persuasão da FBI, que tem um termo que eles usam lá, que é carranca urbana. Que é basicamente pessoas que moram em cidades grandes, por exemplo, São Paulo, andam nas ruas com a cara fechada. Por quê? Se você andar alegrinho lá, a chance de você ser roubado é muito grande. Só que por conta deles viverem nessa cidade, eles acabam carregando isso pra vida. Então, em qualquer ambiente, eles estão lá de cara fechada, estão sérios. Entrando no consciente coletivo, né? Exatamente. Então, quando você vai, por exemplo, no metrô, você vê todo mundo de cara fechada, você não vai se comunicar. Ninguém tá te dando abertura pra se comunicar. Então, não tem como, por exemplo, claro, né, tem exceções, mas a chance de você chegar em alguém e falar, e aí, tudo bem? Quem é você? São muito menores do que você tiver um ambiente que todo mundo tá mais tranquilo, todo mundo tá mais relaxado, tá mais aberto a essa comunicação. Muito bom. O seu corporal diz muito, né? Então, se você, por exemplo, o exemplo contrário, se você tem que ser, né? Se você tem que vender algo, por exemplo, você não pode ficar sentado
olhando pra baixo, com o corpo todo retraído, né? Então a comunicação é muito mais do que a verbal, não tenho dúvida disso. Você, igual você falou da roupa, o jeito que você se porta Com certeza. ele diz muito, né? Ele diz se você tá disposto a conversar ou não. É natural que um dia ou outro você esteja, por motivos pessoais, mais fechado ou não, mas é muito comum falarem isso de cidade grande e cidade do interior, né? Essa comparação. Eu sou de uma cidade que tem 14, 15 mil pessoas e todo mundo se cumprimenta. Você conhecendo a pessoa ou não, todo mundo se cumprimenta. Uhum. E é totalmente diferente de São Paulo, já fui algumas vezes, tem família lá também. E assim, é um clima, parece que pesado até, né? Parece que as pessoas não querem estar ali, é um negócio esquisito. E é muito isso que ele falou, você meio que se obriga a se fechar porque os outros também estão se fechando. Você se amolda ao ambiente. Total. Então, você é totalmente moldado pelo ambiente do metrô ali. Você fica todo retraído e claramente você não quer ser comunicativo, sabe? Uhum. Só que eu acho que o problema surge quando até as pessoas que têm que ser nesse ambiente, sei lá, um guia, alguém que tá ali de suporte, essa pessoa não pode ser esse tipo de pessoa. Mas esse ambiente não molda ela também. Essa pessoa que tem que ser comunicativa naquele meio, ela acaba não puxando e se moldando dessa forma retraída por causa do em volta dela. Uhum. Então você, ao mesmo tempo, sabe, é muito difícil você conseguir ser essa pessoa que precisa ser comunicativa num ambiente que você não é. Então, complica muito as coisas, sabe? Mas aí entra numa linha também que eu acredito muito que você não pode permitir que o ambiente dite o seu ritmo. Concordo com você. Porque imagina só, você acabou de sair de um período bom na tua vida. Putz, fui bem em uma prova, recebi um aumento salarial, etc e tal. E aí você chega num ambiente de trabalho. E aí as pessoas ali são, sei lá, estão num clima ruim, estão meio pra baixo. É um ambiente ofensivo, onde uma tá querendo puxar o tapete da outra, e etc. Cara, você vai entrar naquele ritmo? Vai entrar num ritmo depressivo por conta do outro? Não. Muito perigoso. É você quem cria o seu ambiente, né? Então é você que provoca e faz... Por exemplo, eu acabei de chegar numa empresa para trabalhar, as pessoas não se comunicam. É cultural, é habitual das pessoas não se comunicarem. Opa, pera lá. Se eu já tenho essa consciência instalada na minha mente, eu não vou me amoldar a esse ambiente de forma intencional. Pelo contrário, eu vou expor tudo aquilo que eu penso. É claro, você vai sofrer represárias. Sim. Está muito claro. Mas, com o tempo, você vai conseguir passar adiante a sua linha de pensamento, sua linha de raciocínio, de modo que você meio que não vai se contaminar com aquilo. Exatamente. Mas isso é importante. eu ainda sou da ideia de que você tem que ser isso, você tem que se impor do seu jeito, Uhum. você pode e deve tentar mudar aquela cultura que você enxerga como errada, vamos chamar de Sim. a palavra errada. Mas ainda assim, na minha visão, é inevitável você acabar se moldando um pouco. Então, do mesmo jeito que você vai passar um pouco da sua comunicação e do seu jeito pra empresa, eu acho que naturalmente você não consegue se blindar disso. Eu acho que a pessoa, conforme ela vai se sentindo, é claro que tem personalidades diferentes. Aos poucos, ela vai se retraindo um pouquinho. Ainda assim, ela vai se diferenciar das demais, ela ainda assim será mais comunicativa, mas eu acho muito difícil que ela consiga mudar totalmente aquilo e que ela não... aquela cultura sem sofrer nada disso, entende? Entendo. É importante para um novo ambiente... Não tem resposta, né? Só deixar claro. Não, sim, mas Sim. é importante quando você chegar num novo ambiente, você ter esse tempo de leitura, de análise, né? Não chegar se queimando, gastando bala de prata à toa, às vezes, Sim. né? E perceber... É discernir os tempos e as estações, né? Isso é importante pra gente poder viver bem. Agora, caminhando pro finalzinho. Vocês acreditam que a falta de fazer perguntas, de perguntar, de questionar o porquê das coisas, acaba atrapalhando a fluidez e organização dos processos? Com certeza. Muito, muito, muito. Eu acho que a gente As tem... pessoas aceitam muito? Com certeza. Então, eu acho que o simples fato de alguém passar uma ideia... Muitas vezes a pessoa nem tem a ideia clara na cabeça. Ela simplesmente joga na roda e fala, vamos ver o que o pessoal acha. E ninguém fala nada, tem grande chance daquela ideia não tá certa. Porque não é possível que alguém teve uma ideia do nada e vai salvar o mundo. É a bala de prata. Como ninguém teve essa ideia antes? Então, eu acho que o fato de você questionar, você realmente refletir o que aquela pessoa tá falando, qual que é o sentido, e ver, tipo, eu entendi a sua ideia, mas por que a gente não faz assim, então? Uhum, Aí, a partir disso, do alinhamento, vocês começam a realmente ter uma ideia que pode ser palpável. uhum. Então, se você não questiona, se você não pergunta o que tá acontecendo, por que tá acontecendo, como tá acontecendo, não tem como isso funcionar. Porque simplesmente sempre vai ser na base da gambiarra. Vamos fazer assim, vai. Aí nós fala, putz, a gente esqueceu de tal coisa. Mas por que a gente esqueceu?
Porque lá atrás ninguém se questionou, ninguém pensou que poderia ter isso. Uhum. Sim. Muito bom. Você é na mesma linha? Da mesma linha, pra falar um pouquinho diferente, né? Eu acho que eu vou falar da parte da timidez e vergonha que muitos têm e que eu sofro. É complicado falar, mas eu vejo uma certa melhora. Fala de mim mesmo, acho que não tem problema. Vou me expor rapidamente aqui. Mas é uma dificuldade minha. Então, muitas vezes eu preciso atingir algo e eu fico na insegurança. Acho que insegurança é a palavra, né? A insegurança de perguntar. Aquela velha história de... por que você não pergunta na sala de aula? É por vergonha, de julgamento dos colegas, não tem pergunta besta. E eu acho que, cara, isso é muito real e isso as pessoas levam pra vida adulta, sim. Total. E no Sim. sentido de, cara, eu preciso fazer esse processo, não tenho certeza de como faz. Às vezes era uma mensagem pra ele e ele me respondia, cara, mudava minha vida. Mas e pra eu mandar mensagem pra ele? Até eu tomar coragem e achar... Não sei, por que eu vou achar que ele vai me julgar, sabe? Não tem porquê. Ele sabe que eu tô aprendendo, ele sabe que eu não sei, e tá tudo bem eu não saber. X parte do processo. Não é mais fácil eu mandar uma mensagem em 10 segundos eu saber, do que eu quebrar a cabeça por um dia inteiro até resolver? Então, o fazer perguntas no sentido de você tirar dúvidas do não saber, né? Conhecimento novo, não tenha medo. É um conselho pra mim mesmo, sabe? Não tenha medo de perguntar. Porque Se expor, né, cara? Sim. Total, assim, é mais fácil e tá tudo bem você não... É muito clichê falar isso, muito, e é muito falado isso, só que isso eu acho que tem que ser continuamente falado. Pergunta sem medo. Uma frase que eu ouvi uma vez que mudou a minha vida foi, se você não aparece, você não é lembrado. Então se você fica recluso e você não se expõe, ninguém vai saber que você tá lá. Vai ser basicamente você é um fantasma. Você tá apenas existindo, tá habitando a Terra. Exato. Tem uma colaboradora da Tech que ela participou de um processo seletivo para fazer um curso, não vou lembrar o nome do curso, mas dentro do Santander, se eu não me engano. E uma das avaliações desse curso para ela poder ganhar a bolsa era esse estado de presença e participação. E muito disso vinha do posicionamento em fazer perguntas. E ela virou para mim e falou, a gente estava trabalhando o tema autoconfiança na mentoria que eu estava dando para ela, e ela falou para mim, Thiago, se eu não tivesse perguntado, se eu não tivesse me posicionado, eu não teria ganhado essa vaga, essa bolsa, né? Cara, tipo, 2.000 e poucas pessoas participando e ela conseguiu entrar por conta desse posicionamento, de aparecer, de se posicionar e ter coragem de se expor. Quando a gente... Rapidinho, quantas pessoas a gente não vê que conseguem chegar num lugar sendo, entre aspas, piores que outras, se mostrando e sendo comunicativas, né? Isso vale pra tudo, acho que vale pra uma vaga de emprego, vale pra mais política, fraca né? tecnicamente, Tecnicamente. né? Com menos conhecimento, e aí você vê uma pessoa que é muito boa, só que ela não se comunica, cara. Não E adianta. Não tem adianta. muita gente boa nesse mundo que tá ouvindo a gente agora aqui, inclusive, que conhece de vários assuntos, só que pelo ponto de não explorar a comunicação, acabam ganhando menos, acabam ficando pra trás. E aí a pergunta ou a reflexão que eu sempre faço é, será que quando chegar lá no final da vida, com os seus 70 anos, 80 anos, olhar pra trás e vai falar assim, cara, será que minha vida valeu a pena? Sabendo que você... Cara, uma das coisas mais amargas que tem nessa vida é saber que você poderia ter ido além, poderia ter feito mais e você não fez. Meu segundo trabalho na faculdade de psicologia foi num asilo naquela época, né, Casa do Idoso, e a gente fez o trabalho que a professora pediu e me veio à mente de reunir alguns idosos e perguntar os arrependimentos deles. E aí eles... Cara, eu perguntei para 5 idosos de formas isoladas, né? Um num canto, o outro no outro. Eles tinham mais de 80 anos e eu perguntei para eles. Se vocês pudessem voltar a 80 anos, a 50 anos atrás, quando vocês tinham 30 e poucos, o que vocês fariam diferente? E eles falaram assim, eu cuidaria melhor da minha saúde, da minha alimentação, cuidaria melhor do meu corpo físico, faria atividade, cuidaria melhor da minha carreira, né? E trabalharia de uma forma mais inteligente, também cuidaria melhor das minhas finanças e cuidaria melhor também dos meus relacionamentos, das pessoas que eu amava e, enfim, acabei deixando passar algumas coisas, vacilei. Aí quando eu olhei para aquilo, cara, aquilo me deu um choque de realidade. Eu falei, cara, a gente deixa algumas oportunidades passar. Quando chegar lá na frente, isso vai ser um peso pra gente. Então eu tomei a decisão de viver de forma intensa desde esse dia. Tudo aquilo que eu puder fazer, eu não vou negligenciar. Pra chegar naquela idade e não ter arrependimento, cara. Uma decisão. E eu vejo que, por exemplo, eu sempre fui uma pessoa que era ter extrovertido e introvertido. Eu sempre fui muito introvertido. Então sempre fui na minha, eu era filho único. Então
Normalmente, né, os filhos únicos são mais introvertidos também, por conta de não ter essa comunicação com outros irmãos desde pequeno. E uma coisa que eu sempre percebi é que eu tinha grandes problemas de comunicar. Tipo, eu não conseguia falar o que eu pensava, eu não conseguia pensar e me expor, né? Me realmente impor lá nas situações. Aí eu comecei a realmente estudar muito sobre isso. Então, ver como que o pessoal trabalha, como que funciona a parte de comunicação, como que é a comunicação. Aí uma coisa que muita gente deixa é a comunicação não verbal vale muito mais do que a comunicação verbal, muitas vezes. Total. Então, às vezes, só de você ter uma presença maior, mostrar que você tá realmente engajado com aquilo, você nem precisa falar mais nada. Você tá lá presente, tá mostrando, tô aqui, ó, vamos junto. Você não precisa falar, tipo, tô aqui, ó, vamos lá. Então, se você fala, tipo, realmente, ó, vamos. Aí é totalmente diferente a história. Muito bom. E uma coisa que eu fiz, né, que me ajudou bastante, chama alter ego. Então, é você criar uma imagem de você mesmo que você acha que você quer chegar, por exemplo. Então, em determinados momentos, todo meu trabalho, eu tô sentindo que eu tô com vergonha de fazer uma pergunta. O que o meu alter ego faria? Não, ele ia chegar lá e ia perguntar, porque ele é totalmente autoconfiante. Então, aí, nesse momento, você meio que incorpora esse personagem. É muito louco isso, e pergunta. Então, tipo, isso daqui, então não sei o que. Aí você vê, tipo, aí a partir do momento que você vai meio que incorporando isso na sua vida, vai chegar uma hora que você realmente vira esse alter ego, e isso fica natural. Então meio que é uma forma que pode ajudar aí todo mundo que tá ouvindo a realmente se impor e ter, né, quem tem esse problema, né? Fantástico. Essa daí vai ser o corte de abertura do podcast, certeza. Discordo muito do que ele falou, tá? Muito... Eu nunca pensei Isso é no científico. sentido mais técnico disso, mas você falando, percebi que é isso que eu faço muitas vezes, né? O que ele faria, o que o Enzo faria ali se ele não tivesse vergonha, né? Porque eu sempre fui uma pessoa muito tímida, igual eu comentei antes, né? O que me fez essa destravar, igual ele falou, o meu foi perceber que as pessoas não estão ligando o que eu tô fazendo. Então isso me ajudou muito a tirar um pouco dessa timidez, ter mais confiança e, consequentemente, comunicar melhor. Porque a minha comunicação, a minha falta de comunicação, que deve ser de uma galera aí, é a falta de... é a timidez, é a falta de confiança. E eu tirei isso assumindo e percebendo que a pessoa que tá passando aqui em volta não tá nem aí pro que eu tô fazendo. É verdade. Sabe? Sim. Nossa, quando eu chegava atrasado no ambiente, numa festa, eu queria morrer. Pra mim, tava todo mundo olhando pra mim. Não tá todo mundo olhando pra mim. Então, relaxa, e cria essa confiança de comunicar, e isso ajuda muito. Eu nunca percebi isso, e é exatamente isso. Onde você quer chegar? Você quer ser desse jeito? Você quer... O seu alter ego tomaria essa decisão? Toma aí, vai, só pra ver. Sabe aqueles famosos pensamentos intrusivos? Sim. Vai que dá certo, sabe? Vai que dá certo. E talvez a pessoa tenha dificuldade de se ver, né, criando esse alter ego. Sim. Cara, tem pessoas que são exemplo pra você, são referência, então pensa o que aquela pessoa da sua referência Também. faria nesse caso. E eu quero te reconhecer publicamente, porque eu falei isso daqui em off, mas quero falar em público também. De fato, você era um cara há 2 anos retraído, quietinho na sua, evitava palco, mas, cara, notoriamente você tem crescido e tem se desenvolvido na sua comunicação, no seu posicionamento, nos últimos tempos, cara, e tem sido fantástico observar de perto esse teu crescimento. Parabéns. Obrigado. Parabéns. Acho que uma coisa legal, né, é que o meu alter ego, por coincidência, chamava Big Rick. Olha só. Olha só. Tá aí, né? Deu nome. Deu nome. Tá aí. Foi indo. É isso aí. Gente, quero agradecer vocês, mas antes da gente encerrar, qual conselho final vocês dariam pra essa galera que tá ouvindo a gente e fala, cara, as coisas estão fora do lugar, tá desorganizado, preciso ajustar. Se a galera esquecesse tudo que foi falado aqui até agora, qual a mensagem final que vocês dariam? Eu acho que é sempre ser o mais transparente na comunicação possível. Então é igual o Enzo falou anteriormente, não quer dizer que você vai ser grosso, mas é você pensar e passar o que você pensa da melhor maneira possível. Então você não precisa chegar xingando, por exemplo, uma pessoa porque tá desorganizado. Simplesmente você falar, olha, isso tá desorganizado, isso tá desorganizado, isso me deixa... atrapalha o meu trabalho, porque eu não consigo ficar focado. Então é realmente você mostrar o que você pensa e, tipo, ó, eu tô ocupando esse ambiente aqui, eu também faço parte dele. Não é porque eu tô aqui que eu tenho que aceitar tudo. Ou que todo mundo tem que aceitar tudo que eu faço também. A gente tá aqui a gente tá na Terra pra colaborar junto. Então se a gente não entra num consenso, a gente não coloca um objetivo em comum, a chance de não dar certo é muito grande. Boa. Legal. Eu ia falar exatamente esse final. Eu tenho uma visão mais geral. Eu acho que as pessoas... falta um pouco da percepção de que junto é mais fácil e que a gente precisa dos outros. E então, consequentemente, a gente precisa da comunicação. Então não adianta você querer resolver sozinho, não adianta você achar que tá distante de você. Não, tudo pode passar por você, se você quiser. Então, entenda o ambiente que você tá, a situação, o contexto que você tá, e busca
pense qual seria a melhor solução. Envolve outras pessoas? Vá atrás dessas pessoas. Eu acho que falta um pouquinho dessa racionalidade, às vezes, de você entender o seu contexto, o que você precisa fazer, sabe? E às vezes, às vezes não, né? Sempre, quando você tem a total clareza do que precisa ser feito, cara, eu acho que tudo se resolve. É verdade. Porque você vai saber com quem se comunicar, o que se comunicar com essa pessoa, sabe? Então você criar uma relação que não precisa ser de amizade, mas de colaboração pra solucionar um problema ou uma situação. Então, o meu grande conselho, assim, eu acho que, além de comunicação, né, eu acho que é a coisa que eu mais penso, assim, é sobre você entender seu ambiente, pense qual as melhores soluções, vá atrás das pessoas certas e seja transparente. Você Muito tem bom. que ser transparente Sim. com o que você precisa, com a sua fraqueza também. Ó, eu preciso disso, eu não consigo fazer isso, tudo bem. Me ajuda com isso? Eu acho que é a chave do sucesso não empresarial, não do sucesso, como fala? Como carreira, mas do sucesso como sociedade, sabe? Muito bom. É um dever, né? Um Sim. dever Eu acho cívico. que é, total. Acho não, né? Com certeza. Com certeza. Minha orientação final seria estude sobre comunicação. Se você souber se comunicar, eu não estou falando de falar bem, estou falando de se comunicar, saber se expressar da maneira correta, você consegue qualquer coisa que você quiser nessa vida. Porque o alinhamento na comunicação significa dizer que você tem uma cognição bem estruturada, tem uma cognição bem armada. E isso faz com que a sua mente e a sua fala e os seus resultados caminhem em sintonia, caminhem em harmonia. Não importa se você é da área de TI, não importa se você é médico, não importa se você é um pedreiro, não importa se você é um garçom, não importa. Se você souber se comunicar, as portas se abrem pra você, igual quando você vai pra um shopping e a porta abre de forma automática. É assim que as coisas acontecem. Mas pra isso, tem que estudar. Sim. Quero agradecer vocês. Vocês transbordaram aqui, conhecimento foi muito legal, de verdade. Agora pede pra galera se inscrever, por favor, já que vocês estão aqui. Já Pô, cansei de pedir pra essa galera. Por favor, né? Mas tem gente que ainda não se inscreveu aí. Você acredita nisso? Mas quanto custa, Thiago? Cara, custa 2 segundos. 2 segundos? 2 segundos. Ir lá e se inscrever. E quantos reais? Zero? Não Zero. acredito. Ó, mas eu acho que vai nascer uma espinha bem no meio da testa de quem não se inscrever. Tá ouvindo Pô, agora? aqui nasceu, ó. Nasceu? Ó, não é inscrito no canal, Não, certeza. Já não tá escrito aí, ó. Mas, meninos, obrigado mais uma vez. Valeu demais. Vocês ajudaram muito a gente a entender esse assunto. E, galera, se esse assunto fez sentido pra você, imagina pra aquela pessoa, pra aquele time. Já aproveita, pega esse link e manda agora no grupo da empresa, manda no grupo da família, manda pra sua esposa, manda pro seu namorado, pra sua namorada, manda pra todo mundo que você conhece, porque vai ajudar outras pessoas também. Valeu? Tamo Valeu. junto. Obrigado, gente. Valeu. Parece óbvio, né? Muita coisa parece óbvio, né, Thiago? Mas O óbvio precisa ser dito. precisa ser dito, precisa ser pensado também. É isso aí. Até o próximo episódio e valeu! Até mais.